Bradesco terá evolução gradual sem apostar em bala de prata. Essas são as palavras do Marcelo Noronha no tocante à reestruturação do Bradesco. A gente está falando de uma mudança completa que acontece de dentro para fora, enxugando toda a estrutura do banco, contratando mais profissionais de tecnologia da informação para trazer mais agilidade para o banco e, acima de tudo, pessoal, uma mudança cultural, tá? Agora é muito importante entender que o resultado foi realmente muito ruim, principalmente se comparado ao trimestre passado, né? Surpreendeu negativamente o mercado, inclusive eu esperava até algo melhor, porém existem alguns pontos não recorrentes impactando esse resultado. Eu quero destacar isso para vocês e principalmente falar sobre essa reestruturação, né? Quais são as principais vantagens que o Bradesco ainda possui no setor bancário e que ele pretende explorar durante esse processo de reestruturação. É claro, pessoal, que a gente vai fazer uma abordagem racional, né? O investidor ele não é um torcedor, ele não torce para o banco cair ou para o banco subir. Ele colhe informações e toma decisões com base nessas informações. Eu quero trazer essas informações para você que talvez elas podem subsidiar e respaldar seu processo de decisão. Eu quero abordar com vocês os conselhos de Benjamin Graham, que é o pai do Value Investing, a respeito de companhias grandes e relativamente pouco populares, companhias que estejam passando por um momento um pouco mais difícil, entregando um resultado muito abaixo do esperado pelo mercado. Qual seria o perfil do investidor empreendedor para com essas empresas? Por fim, eu quero falar para vocês o que eu vou fazer com as minhas ações do Banco Bradesco. Vocês sabem que a gente possui 1.500 ações aqui na carteira pública de investimentos, com preço médio de R$ 12,20. Vejam vocês, pessoal, que só os dividendos que ele pagou já gerou um retorno aqui de 10%. Mas o que eu vou fazer com as ações do Banco Bradesco após esse resultado muito abaixo das minhas expectativas? Lembrando que nada nesse canal se trata de uma recomendação de compra ou venda de ações. A intenção é trazer conteúdo relevante para você tomar as suas próprias decisões, ganhando autonomia no mercado financeiro. Se eu te ajudar, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo em outras plataformas e, se fizer sentido para você, torne-se membro do canal, que você ajuda essa comunidade a crescer. Batendo os principais pontos do resultado, vejam vocês que o Bradesco deveria ter reportado um lucro líquido na ordem de 4,3 bilhões, mas houve um reforço de PDD para 2 clientes específicos. O Marcelo Noronha não abre para quais clientes na call de resultado, entretanto, só esse reforço de PDD já desidratou o lucro líquido em 1,4 bilhões. Com isso, nós tivemos um lucro líquido do trimestre de 2,9 bilhões, uma queda de 37,7% com o trimestre passado. Isso aqui foi muito negativo, né? Eu esperava pelo menos um resultado em linha com o último trimestre. Com o quarto trimestre de 2022 a gente nem compara, porque teve a provisão da Americanas impactando negativamente o balanço, e no comparativo anual o banco fechou o ano com 16,3 bilhões. Pessoal, um ponto de atenção aqui, o Bradesco está passando por problemas de queda na rentabilidade, mas ainda é um banco que entrega um lucro anualizado na ordem de 16 bilhões, né? Houve uma queda aqui de 21% na comparação com o ano passado. A carteira de crédito do banco encolheu 3,6% no ano de 2023. Vejam vocês, pessoal, que as despesas com PDD ainda continuam perigosamente altas, né? Uma PDD de 10,5 bi agora no quarto trimestre, uma alta de 14,5% na comparação com o terceiro trimestre. Boa parte disso é explicado pelo reforço de PDD de 1,4 bilhões para 2 clientes específicos, mesmo assim uma PDD ainda muito alta. Isso aqui, pessoal, tem que se reduzir nos próximos trimestres. O ponto positivo aqui seria a clara retração na inadimplência na carteira de crédito do banco. Então, aquela revitalização da carteira de crédito com as novas safras vem surtindo efeito. A gente percebe claramente a retração da inadimplência acima de 90 dias. A margem financeira com clientes ainda continua muito baixa, entretanto, houve recuperação na margem financeira com o mercado. A receita com prestação de serviços ficou praticamente estável, com uma leve retração de 2,4% no comparativo anual, e talvez um ponto negativo aqui foram as despesas operacionais, que saltaram 10,4% de 2022 para 2023. Vejam vocês que as despesas com pessoal e administrativas cresceram bastante, entretanto, boa parte disso é explicado por passivos trabalhistas, reestruturação por parte do banco, houve o fechamento de 542 agências e a demissão de 2.200 funcionários. Pessoal, se o Bradesco quiser continuar vivo, com bons níveis de eficiência e gerando rentabilidade, ele vai ter que enxugar bastante a sua estrutura, e o pontapé inicial já foi dado. Mais uma vez a pátria foi salva pelo setor de seguros. Pessoal, vejam vocês que o Bradesco hoje tem o maior braço segurador no Brasil. Ele consegue explorar muito bem essa vantagem, né? Entregando aqui um ROI trimestral de quase 25%.
Vejam aqui que o faturamento do quarto tri foi de 28 bilhões e de 2023 foi de 106 bilhões, né? Então o lucro líquido anualizado do Bradesco ficou na ordem de 16 bi e só o setor de seguros corresponde a 8,9 bilhões, né? Então a metade do resultado de 2023 veio exclusivamente desse setor. Então essa é uma vantagem que o Bradesco explora muito bem e age como um backup para o banco nos momentos de crise, né? Na questão dos dividendos, o Bradesco realizou um payout mais elevado no ano de 2023, mas se fosse investir no Bradesco hoje, não olharia para proventos no ano de 2024. É o pontapé inicial da reestruturação, muita coisa vai mudar, o banco vai enxugar custos, despesas, é interessante que ele tenha um caixa mais robusto para realizar todo esse processo. Por fim, nós temos a imagem que mais frustrou o mercado, que foi o Bradesco entregando aqui um resultado muito abaixo do que ele mesmo projetou, né, pessoal? Então o mercado ele não gosta de surpresas negativas e reage muito mal. E é por isso que nós tivemos essa reação exagerada do mercado, né, com uma queda de 9% nos últimos 5 dias na cotação do Bradesco, da BBDC ordinária. Galera, agora nós vamos falar sobre o plano de reestruturação. Assistindo a call de resultados do Marcelo Noronha, a percepção que eu tive é de que aquele homem não era muito traquejado com palavras, né? Porém, a gente percebe que ele é bem enérgico com ações, reduzindo bastante a diretoria executiva, contratando profissionais de TI, enxugando o banco e tentando retomar as rédeas da Cielo. Pessoal, o Bradesco contratou uma empresa de consultoria para tentar identificar quais são os pontos fortes do banco e como ele pode explorar isso de maneira vantajosa durante o processo de reestruturação. Pessoal, então vejam vocês que o mercado representou 1,3 trilhões em receita pós-risco em 2023, né? Então, um volume financeiro bem elevado e desse volume aqui de 30% a 40%, é concentrado no varejo pessoa física, que é um segmento no qual o Bradesco ainda é muito forte, tá, pessoal? Então ele tem uma base de clientes muito grande, ele pode explorar isso. Outro ponto importante é que o segmento pequenas e médias empresas representam cerca de 15% das receitas totais do mercado brasileiro. Isso aqui, pessoal, vai dobrar de valor em 5 anos, tá? E o Bradesco também tem uma posição de liderança dentro desse segmento com 1,7 milhões de clientes e uma carteira de crédito na ordem de aproximadamente 100 bilhões de reais. Outro ponto importante é que o próprio Bradesco reconhece que a estrutura organizacional é extremamente complexa com excesso de liderança, né? Isso acaba aumentando o tempo de tomada de decisão e dificulta a orientação ao cliente. A gente já vê o Marcelo Noronha agindo nesse sentido, reduzindo bastante a diretoria executiva. Muitos dos cargos cortados não serão substituídos. Isso mostra o Bradesco buscando uma estrutura muito mais enxuta. Por fim, um dos pilares da reestruturação é o forte investimento em tecnologia. Não tem jeito, pessoal. Se o banco quer reduzir drasticamente o seu número de agências, ele precisa de qualquer forma melhorar a experiência do usuário com seus aplicativos, né, inovando seus softwares e acelerar a transformação tecnológica do banco. Essa é uma das principais críticas do mercado. A gente tem o Banco Itaú investindo 6 bilhões de reais por ano em tecnologia e o Bradesco acabou ficando para trás. Entretanto, o banco agora já quer retomar essa transformação. Pessoal, agora é o seguinte, a gente ainda está falando de um banco que possui algumas vantagens competitivas dentro do setor bancário, uma base de 71 milhões de clientes, sendo líder em vários segmentos, pequenas e médias empresas, top 2 no Private Bank, que é o segmento alta renda. O banco é o líder e maior grupo segurador da América Latina, a gente viu o impacto daquilo no resultado passando e uma ampla base de clientes também no varejo pessoa física, né, 60 milhões de clientes. Então vocês veem que o banco tem algumas vantagens que ele pode explorar, ele simplesmente não está sabendo como explorar essas vantagens. Porém, com esse novo plano de reestruturação, o banco pretende implementar bastante tecnologia para melhorar a experiência do usuário, se tornar um banco físico com custo adequado, ou seja, ele quer reduzir o custo de servir, né? Eficiência operacional, reduzir o número de agências e de funcionários e gerar maior rentabilidade em cima do patrimônio líquido. Percebam vocês que para atingir os objetivos, o Bradesco vai realizar uma mudança estrutural e também cultural interna no banco, né? Ele pretende reduzir sua estrutura para acelerar a tomada de decisão, se tornando um banco mais ágil em todos os aspectos e principalmente enxugando custos, né, visando o ganho de eficiência operacional. Após a reestruturação, a ambição do Bradesco é se tornar líder ou top 3 dentro do segmento pessoa física em todas as rendas e pessoa jurídica em todos os portes. Vejam que ele pretende expandir o seu market share, que vai sair de 14% e alcançar o patamar entre 15% e 19%. Clientes pequenas e médias empresas, ele quer sair de 1,7 milhões para 2 a 2,5 milhões e uma melhora de 8 pontos percentuais no índice de eficiência operacional. Então são metas bastante pé no chão. Talvez o mercado não tenha gostado tanto, ele esperava um perfil mais agressivo, mas a gente sabe que a postura do Marcelo Noronha é uma postura pé no chão, racional e realista, né? Ele está colocando metas factíveis de serem cumpridas.
Pessoal, o próprio CEO reconhece que esse resultado do quarto trimestre não é um resultado que eles queriam entregar, mas a mudança não acontece de uma vez em um só trimestre, é uma mudança que acontece paulatinamente, ou seja, é uma mudança lenta e gradativa. O Bradesco hoje é um transatlântico na economia brasileira, você não consegue manobrar um transatlântico rapidamente. É mudanças pontuais que vão ajustando o caminho, vão ajustando a direção e a longo prazo essa reestruturação ela pode sim dar muito certo. Pessoal, obviamente, esse resultado do quarto trimestre decepcionou bastante o mercado. Eu também esperava um resultado pelo menos em linha com o terceiro trimestre. Porém, o que o Graham, que é o pai do Value Investing, tem para falar a respeito de companhias grandes relativamente pouco populares? Ele destaca no capítulo 5, pessoal, que o investidor empreendedor ele pode tomar um perfil um pouco mais agressivo para conseguir uma taxa de retorno acima da média, né? E ele presume que o mercado habitualmente ele vai supervalorizar as ações ordinárias que têm mostrado um excelente crescimento, ou seja, sedutoras por alguma ou outra razão. E da mesma forma, é lógico esperar que ele vai subvalorizar as companhias que estão com popularidade em baixa, por causa de acontecimentos insatisfatórios, de natureza passageira, e essa tendência pode ser descrita como uma lei fundamental do mercado acionário. E sugere uma abordagem de investimentos que deve ser tanto conservadora quanto promissora. E nesse caso, a exigência-chave do Graham é que o investidor empreendedor se concentre em companhias grandes que estão passando por um período de impopularidade. Percebam vocês que a exigência é que tem que ser uma companhia sólida, grande, que tem uma marca consolidada no mercado, né? Porque essas companhias elas têm tanto o capital humano quanto os recursos necessários para passar pelo processo de reestruturação. E claramente é isso que o Bradesco vem tentando fazer, fortalecendo os seus pontos fortes, desfrutando das suas vantagens competitivas e realizando uma reestruturação completa. Agora, vale a pena manter as ações do Bradesco na carteira? Pessoal, eu acho muito difícil essa reestruturação do Bradesco não dar certo, né? Provavelmente isso vai gerar frutos sim no médio e longo prazo. A gente vê a personalidade ali do Marcelo Noronha, um profissional bastante pé no chão e enérgico, já tomando algumas medidas drásticas em janeiro e fevereiro de 2024. A única coisa que acontece é que o mercado esperava que essa recuperação fosse ser mais rápido. Entretanto, ela vai ser um pouco mais lenta do que o esperado, porém a gente vê o banco mudando até mesmo a sua própria cultura, né? Então eu acredito que sim, o Bradesco tem total potencial de se recuperar e é por isso que eu vou manter as ações aqui na nossa carteira pública de investimentos de longo prazo. Lembrando que nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. E se ele te ajudou de alguma forma, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, se inscrevendo, deixando um comentário e compartilhando esse vídeo em outras plataformas. E até o próximo vídeo.